Parashá Behar. Na porção da Torá de Behar, aprendemos sobre o ano de Shemitah, o ano inteiro em que devemos deixar a terra descansar, e nós mesmos devemos descansar. Também aprendemos sobre o ano de Yovel, uma versão premium do ano de Shemitah. Ambos esses eventos apontam para o Shabat eterno que teremos na era messiânica. Nesta porção da Torá, Deus ordenou aos agricultores que cultivam a terra de Israel que cessem todo o trabalho na terra. A cada 7º ano, eles deveriam dar à terra um descanso sabático, por assim dizer. A comunidade judaica celebra esse ano sabático, o Shemitah, como uma comunidade, o que significa que o Shemitah é um ano fixo para todos, assim como o Shabat é um dia fixo para todos. O Shabat antecipa a era messiânica. Os sábios compararam cada um dos 6 dias a um milênio da história e o Shabat aos 1000 anos da era messiânica. Neste sentido, o Shabat nos dá um pequeno gosto da era messiânica. Essa mesma simbologia pode ser aplicada ao ano de Shemitah. Os 6 anos de trabalho na terra correspondem aos 6 períodos da história que levam à redenção. O ano de Shemitah corresponde à era de paz vindoura. Essas conexões podem ser ilustradas como o Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem comia os frutos do jardim sem precisar trabalhar para obtê-los. Após o pecado do homem, no entanto, Deus amaldiçoou a terra. Está escrito em Gênesis 3:17 e Gênesis 3:19: com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o pão. O ano do Shemitah é um reflexo desse estado edênico. No ano do Shemitah, o povo de Israel comia apenas o que crescia por si só. Não podiam trabalhar a terra, como está escrito em Levíticos 25:4. A terra terá um descanso sabático. O ano do Shemitah aponta para a era messiânica. Naquele dia, a maldição será removida e estaremos de volta no Jardim do Éden. Está escrito em Levítico 25, versículos 6 a 7. Todos vocês terão os produtos sabáticos da terra como alimento. Você, seus servos e servas, seu trabalhador contratado e residente estrangeiro, aqueles que vivem como estrangeiros com vocês. Até mesmo o gado e os animais que estão em sua terra terão todas as suas colheitas para comer. Ian Mishmuel, um comentário racídico sobre a Torá, acha surpreendente que a Torá permita que os gentios comam dos frutos do 7º ano. Como o 7º ano alude aos dias do Messias, os produtos que crescem na terra de Israel durante o 7º ano têm uma santidade intrínseca derivada da era messiânica. Isso simboliza que os gentios das nações participarão do reino e encontrarão sustento espiritual nele, o que os levará ao arrependimento e se tornarão tementes a Deus. Essas leis aludem à era messiânica, quando todos desfrutarão da paz e prosperidade edênica do reino. De acordo com o Talmud, o número 7 representa a redenção. Na visão dos sábios, o Messias virá após um tumultuado período de 7 anos chamado os Passos do Messias. O Talmud se refere aos 7 anos antes da redenção como Shavua Sheben David, 7 do filho de Davi. Esses escritos judaicos sobre o fim do tempo prevêem 7 anos de cataclismos, desastres naturais, terremotos, conflagrações, pragas, pestilências, fomes, perseguições, guerras e rumores de guerras. Por exemplo, está escrito em Sanhedrin 97a. Nossos rabinos ensinaram, nos 7 anos da vinda do filho de Davi, no 1º ano, o versículo de Amós 4:7, que diz: eu enviaria chuva sobre uma cidade, e sobre outra cidade eu não enviaria chuva. Isso será cumprido. No 2º, as flechas da fome serão lançadas. No 3º, uma grande fome, durante a qual homens e mulheres, crianças, os devotos e homens de ações morrerão. E a Torá será esquecida por seus estudantes. No 4º, abundância e não abundância. No 5º, grande abundância, quando homens comerão, beberão e se alegrarão, e a Torá retornará aos seus discípulos. No 6º, vozes ou ruídos. No 7º, guerras. E no final do 7, o filho de Davi virá. Rabino Yosef objetou: mas muitos desses 7 anos passaram, e ele ainda não veio. Abai respondeu: houve alguma vez vozes, ruídos no 6º ano e guerras no 7º?
Tais problemas já ocorreram nessa ordem? Alguns cristãos também aguardam 7 anos de tribulação antes da vinda do Messias. Cristãos dispensacionalistas dividem os 7 anos em 2 períodos de 3 anos e meio cada: a tribulação e a grande tribulação. Aqueles que defendem essa visão a derivam da profecia do 7 em Daniel 9, de 3 profecias que parecem falar de período de 3 anos e meio, como um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1 ano, 2 anos e meio ano. Apocalipse 12, 6 a 14 parece falar de 2 períodos de 3 anos e meio de perseguição antes da redenção, somando um período de 7 anos de tribulação. Como sabemos qual é o ano correto do 7º ano? Por falar nisso, como sabemos qual é o dia correto do 7º dia? As pessoas muitas vezes se recusam a guardar o Shabat com base no argumento de que ninguém sabe qual dia deve ser guardado. Esta não é uma razão válida para não guardar o Shabat. A herança judaica tem um vínculo direto desde o Monte Sinai. Se Moisés e o povo que ele liderou em seu tempo sabiam que o Shabat deveria ser guardado, o povo judeu também sabe quando o Shabat deve ser guardado. Embora seja possível que uma pessoa acorde e não se lembre de que dia da semana é impossível que uma nação inteira esqueça simultaneamente o dia da semana. Yeshua não hesitou em guardar o Shabat no mesmo dia em que a comunidade judaica de seu tempo. O ano de Shemitah funciona da mesma maneira. Assim como a comunidade judaica não esqueceu quando é o Shabat, também não esqueceu quando é o ano de Shemitah. Em Levítico 23, Deus ordenou a Israel que contasse 7 ciclos de 7 dias enquanto contavam os dias até Shavuot. Assim como Shavuot ocorre no 50º dia da contagem do Homer, o Yovel, ano do jubileu, ocorre no 50º ano do ciclo do Shemitah, o ano imediatamente após 7 anos de Shemitah. O ano do Yovel tem a mesma proibição de trabalhar a terra, mas também tem regras adicionais. Dívidas eram canceladas, propriedades na terra de Israel revertiam para os proprietários familiares originais e escravos eram libertados. As leis do Yovel aludem à redenção final e à era messiânica. Na redenção final, os pecados, dívida de Israel serão cancelados. A terra de Israel reverterá para o povo judeu. Aqueles que estão definhando no exílio e na servidão serão libertados e o povo será reunido de volta à sua herança ancestral. Está escrito em Levítico 25:9. Você então tocará um chifre de carneiro no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação você tocará um chifre por toda a sua terra. A outra maneira de o Yovel apontar para a era messiânica. 10 dias após o início do ano do Yovel, no Yom Kippur, um shofar é tocado por toda a terra de Israel para anunciar a chegada do Yovel. Segundo Rashi, a palavra Yovel está relacionada à palavra árabe para chifre, Yovlah. Ele diz, é chamado Yovel porque é nomeado após o toque do shofar. Está escrito em Isaías 27:13. Um grande shofar será tocado, e aqueles que estavam perecendo na terra da Síria e estavam espalhados na terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O Yalkut Moshiach diz, nos ensinamentos de Or HaTorah para o Rosh Hashanah, uma compreensão mais profunda do toque shofar por toda a sua terra diz respeito ao grande shofar que anunciará a era messiânica. Em relação ao ano do jubileu, a Torá diz, você consagrará o 50º ano e proclamará uma libertação pela terra. Levítico 25:10. A libertação proclamada no ano de jubileu simboliza as alturas eternas dos mundos que serão libertados no futuro tempo da era messiânica, na época do grande shofar. Desde o exílio na Babilônia, o Yovel não tem sido observado. Não há descanso na terra, nem retorno aos proprietários originais, nem cancelamento de dívidas, nem libertação dos escravos. No entanto, temos uma comemoração do Yovel todos os anos no final do último serviço de Yom Kippur. Pouco antes do fim do dia sagrado, a congregação participa de um último serviço de oração. Em seguida, há um longo toque do shofar para sinalizar o fechamento dos portões do céu. O shofar anuncia o fim de Yom Kippur, mas também alude ao shofar do Yovel e a redenção final, como diz no Yalkut Moshiach. O último toque do shofar, no final de Yom Kippur, sinaliza a conclusão do julgamento, quando o tribunal celestial sela seus vereditos e encerra o tribunal. Em um nível mais profundo, isso sinaliza a anulação da idolatria, como está escrito sobre o grande shofar do futuro. Eles virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Este é o significado mais profundo do shofar.
A revelação essencial virá na era messiânica, no dia em que ele tocará o shofar. Na porção da Torá de Behar, aprendemos sobre o ano do Shemitah e o ano do Yovel. Ambos esses eventos são reflexos de como as coisas serão na era messiânica.